Você está no Duas Saídas! Eu sou o Fábio Toledo e você vem comigo para mais um vídeo aqui no canal falando sobre LBF, porque terminou a fase quartas de final da competição e agora a gente traz um balanço dessa fase e também o que esperar das semifinais. Já deixa o seu like, já comenta aí a sua expectativa para as semifinais, como que você viu aí as quartas. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva, viu? Agora vamos nessa! Bom, vamos começar com as séries, digamos que foram mais tranquilas, né? Vamos começar com Sampaio e Cerrado, o duelo entre o primeiro colocado da fase de classificação contra o oitavo, e a expectativa era para um domínio do Sampaio sobre o Cerrado, o que de fato aconteceu. O Cerrado em si, né, ele tem um bom quinteto, né? Você pega aí a Joyce, é uma armadora experiente, de qualidade, uma das melhores do país, né, na atualidade. A Lisboa também, né, tá entre as melhores pivôs, penso eu. A Dana Rose, que chegou na reta final, encaixou também nesse time no garrafão com a Lê, né, e teve boas partidas também. E a Mia Hopkins, né, que foi uma das melhores alas aí da temporada regular. Esse conjunto, né, a partir dessas jogadoras, inclusive, fez o time crescer na reta final, né, da primeira fase, a ponto de conquistar essa última vaga, essa oitava vaga. Mas o problema é que o Sampaio tem um elenco muito mais profundo, né, do que o Cerrado, com muitas jogadoras de alto nível na LBF, a ponto, por exemplo, da Tainá Silva não ter jogado na série, né, machucada, e mesmo assim o Sampaio não sentiu falta, né, da sua ala, ela que em muitas partidas, ali, principalmente no retorno, né, quando ela retornou da Europa, ela foi cestinha, né? Então era um grande nome da equipe. Mas mesmo assim, né, o Sampaio jogou ali com o seu perímetro, com Laís, Kaká e Tainá Paixão, Gabi Guimarães e Isa Jordan dominando o garrafão, tendo ainda a Maria Delgado e a Letícia, né, a Letícia Josefino na rotação ali. E essa rotação foi, eu acredito que o ponto fora da curva, né, dessa série. Porque você pega os dois jogos, em ambos, aí, a parcial mais equilibrada foi a primeira, né? No jogo 1, inclusive, o Cerrado venceu o primeiro período por 24-23, justamente quando os quintetos estavam ali com maior igualdade. Mas no decorrer do jogo, o Sampaio, tendo ali 7 jogadoras, né, com mais tempo de rotação e também mais qualidade, teve mais fôlego e bola para vencer, né, nas duas partidas, né? No jogo 1, em Brasília, fez 87-65, e no jogo 2 fechou em casa em 71-58 e com isso avançou para a próxima fase. Outra série que tinha um favorito claro era o duelo entre SESI Araraquara e Sodier Mesquita, né? O segundo contra o sétimo ali na classificação da primeira fase. E dá para dizer que o favoritismo claro até pelos mesmos motivos da série entre Sampaio e Cerrado. O Mesquita tinha um trio, né? A temporada já terminou, mas o elenco ainda tá sob contrato, né? Mas tinha ali um trio de jogadoras que se destacaram ao longo da primeira fase, né? A Mayra Caicedo, a Nelly Rápalo e a Amanda da Silva. Mas enfrentou um César Araraquara que tem um grande elenco, né? Muito bem reforçado a partir do retorno, inclusive. Tem Mayla, Manu, Vitória, Evelyn e a Aline Moura ali como a base do time titular, né, no quinteto principal, o titular, mas também tem a Sossô, a Débora, a Beatriz, a Glenda, praticamente um outro quinteto, né, dessa equipe. É um time que nem sempre consegue ter atuações brilhantes no ataque, mas seu trabalho defensivo ajuda, né, a manter um cenário a seu favor. Isso desde o princípio do campeonato, né? Desde o princípio da LBF, antes da chegada aí de nomes importantes, né, como a Aline e a Glenda. Para você ter uma ideia, no jogo 1 em Mesquita, de cerca de 26 tentativas do Sodier na zona do garrafão, onde, em tese, né, os arremessos seriam mais certeiros, o time, né, da casa só conseguiu fazer 8. 8 em 26 tentados. O trabalho defensivo do SESI dificultou todo esse jogo, né? Seja com as pivôs, seja infiltrações que o Mesquita tentou. E o SESI conseguiu limitar o Mesquita, né? Enquanto
que no ataque ele teve um volume até acima do seu normal, né? Fechando o jogo em 77-54. No final, o Mesquita ele teve aproveitamento de 35% nos arremessos contra 50% do SESI. E aí, na segunda partida, em Araraquara, as duas equipes tiveram mais volume, ao menos em arremessos tentados, né? O Mesquita teve um pouco mais de sucesso no garrafão em comparação com o jogo 1, mas foi bem abaixo do perímetro também, né, em relação à primeira partida. No caso do SESI, o aproveitamento caiu, só que a quantidade de arremessos foi maior, né? Então isso garantiu, né, um pouco mais de condições para a equipe ter, né, volume, principalmente vantagem, né, contra o Sodier. E os pontos obtidos também em erros do Sodier Mesquita, muitos deles forçados também pela defesa do SESI, foram importantes para ter um fechamento mais tranquilo, né, na reta final. Apesar do Mesquita ter vencido o último período por 26-19, mas o SESI conseguiu a vitória por 67-53 e com isso avançou para as semifinais. Agora aquela série que foi a mais surpreendente das quartas de final. O Corinthians teve a terceira melhor campanha da primeira fase, empatado com o SESI Araraquara, inclusive. É um time que, assim como o SESI e o Sampaio, né, dá para dizer que tinha mais que um quinteto. Porque você tem ali Alana e Licinara, que são jogadoras de seleção. Tássia, Mari Dias e Rafa Monteiro, todas aí, todas as 5, inclusive, né? Além da Alana e da Licinara, com uma média de 10 pontos ou mais no campeonato. Aí você tem ainda a Ariadna, a Beatriz, né, a Vargas, cubana. Mas aí chega na série contra o Campinas e o Corinthians foi dominado nos 2 jogos. Esse é daqueles casos que mostra como que o basquete não é uma ciência exata, né? Que não basta você ter o melhor elenco se na prática o time não consegue jogar o esperado. Ou no caso dos playoffs, e além do esperado, né? Se desenvolver em comparação com o time da primeira fase. E aí que vem um ponto muito importante do Campinas, né? Tirando a Ariadna ali do lado do Corinthians e talvez a Tássia, nenhuma jogadora tem experiência suficiente para saber jogar um playoff ali do que a Melly Greter do lado do Campinas, né? E ela foi um grande nome da equipe desde que chegou na fase de classificação, né? Melhorou a equipe, terminou ali na sexta colocação, é isso, né? Na sexta colocação e cresceu mais na série contra o Corinthians. No jogo 1 ela fez 23 pontos, pegou 8 rebotes e distribuiu 11 assistências. O jogo terminou aí com vitória do Campinas por 73-57, né? Um jogo de domínio. No jogo 2 foram 6 pontos apenas, mais 8 rebotes e 10 assistências, mais 4 roubos de bola. Mais uma vitória do Campinas por 68-52 em pleno Wagner Marques. E assim, a diferença igual no placar e com o Campinas dominando, assim. Por mais que o Corinthians tivesse alguns bons momentos de reduzir a diferença, o Campinas manteve, né? Com calma, pedia tempo quando precisava e venceu de certa forma, com certa tranquilidade. Mas para além da Melly Greter, você não imagina quantas vezes eu tentei falar Melly Greter agora e na edição eu tive que cortar umas 3, 4 vezes. Melly Greter. Mas para além da Melly Greter, o Campinas ele teve atuações dominantes no garrafão. A Isa Sangalli foi destaque, como sempre, né? Mas também teve a Maísa e a Aline. Aliás, a Aline tem a melhor história dessa temporada, ao meu ver. Ficou praticamente 13 anos sem jogar, superou traumas, relações abusivas, chamou a atenção do Ourinhos ainda, jogando na seleção de Master, né, para jogar a Copa São Paulo. E recebeu a chance, né, no Campinas. Chegou, né, no começo da temporada ali, né? Teve um tempo para ganhar forma, entrou em forma e foi destaque nessa série dos playoffs. Dá pra dizer que a Fênix, né, como é o time do Campinas, teve a sua representação em quadra aí com a Aline ressurgindo aí depois de 13 anos. Uma jogadora de potencial ali, né, de categorias de base e que retorna agora com 33 anos. Nunca é tarde, né, dá pra se dizer. E com isso o Campinas eliminou o Corinthians e mais uma vez o Corinthians
monta um grande elenco, faz uma temporada muito boa na primeira fase, só que sucumbe logo nas quartas de final, não chega nem nas semis, hein? Que coisa pro Corinthians. E é isso, né? Playoff é outra coisa, é outra história. E a quarta disputa, a quarta série, foi a única que foi pro terceiro jogo, né? Entre Ourinhos e São José. Um duelo que era esperado ser mais equilibrado de fato, né? Levando em conta que o Ourinhos ele teve uma vitória a mais, somente, né? Em comparação com o São José na primeira fase, o Ourinhos terminou em quarto, o São José em quinto. Apesar, né, do São José ter se reforçado no retorno ali com a Mayra Harford, com a Babi Souza também, que entrou para ser titular. E com isso trazia um diferencial. Mesmo assim, a série foi boa. Né? No jogo 1, a dupla colombiana, né, do São José, Manu Rios e Jennifer Munhoz, fez a diferença, com um desempenho aí de destaque, principalmente nas infiltrações ali, né? A defesa do Ourinhos não conseguiu parar sem fazer falta a Manu Rios, e ela terminou com 33 pontos, 12 em lances livres. Na vitória joseense, então, por 80-67. Fazendo o dever de casa aí, né, jogando em São José dos Campos. Na segunda partida, já em Ourinhos, as donas da casa até tiveram, né, um aproveitamento inferior ao do São José nos arremessos, mas o volume foi tão superior que isso não afetou, né, o resultado favorável para Ourinhos. Elas arremessaram tanto, né, que não fez tanta diferença, principalmente no segundo e quarto períodos, porque o time conseguiu reduzir ali o jogo interno joseense e ele teve mais sucesso nas investidas ali, principalmente com a Mari Albiero, com a Jeane e com a Cal. E aí então o Ourinhos conseguiu a vitória por 67-51 e a gente foi para a terceira e decisiva partida. E quando chega numa terceira partida, as equipes já se conhecem bem, né? Bem melhor do que no começo. Aí precisa aparecer mais o coletivo e, claro, também as qualidades individuais, né? O Ourinhos teve ali o melhor jogo da série da Maísa Marçal, que foi a melhor jogadora do Ourinhos nessa temporada. Teve também duplo-duplo da Cal e da Mari Albiero, de certa forma aí compensando um desempenho bem abaixo da Jeane, acho que terminou com 1 ponto na partida. Já o São José teve a Manu Rios beirando um triplo-duplo, né, em pontos, rebotes e assistências, a Munhoz também aparecendo bem, mas também a presença da Mayara e da Mayra Horford, surgindo aí, né, na hora certa. Principalmente a Mayara, que fez os pontos ali do empate no tempo normal, e na prorrogação ela fez uma bola de 3 fundamental para deixar a diferença em 5 pontos, né, faltando, né, ali 37 segundos para acabar. Então, encerrada a prorrogação, foi 74-71 para o São José. Diferença do quê? De 3 pontinhos ali que a Mayara conseguiu naquela bola. E uma ótima disputa, né, com o Ourinhos. Esse retorno do Ourinhos é louvável, né, começando bem, né, terminou na 4ª colocação na primeira fase. É uma série um pouco mais aberta, né, contra o 5º colocado, acabou derrotado. Mas dá até para se espelhar no próprio São José, né? Tá aí na sua 2ª temporada já, chegando a uma semifinal. E por falar em semifinais, vamos nessa, vamos falar dos 2 confrontos que definem então os times finalistas. Teremos então Sampaio e São José, jogos nos dias 26, 31 e 2 de agosto, né? 26 e 31 de julho. César Araraquara e Unimed Campinas, jogos nos dias 27 de julho, 3 e 5 de agosto. Novamente, então, confrontos melhor de 3, se necessário, então, tendo jogo no dia 2 entre Sampaio e São José e no dia 5 entre SESI e Unimed Campinas. Sendo bem sucinto, né? Por mais que o Campinas tenha surpreendido ao eliminar o Corinthians, eu acho que repetir a dose contra o César Araraquara é um desafio ainda maior. Pelo que o SESI vem jogando, né, essa qualidade defensiva, e pelo elenco que tem. O Campinas ele tem suas qualidades, né, que pode sobressair, quem sabe também, né, uma série curta como essa, né, que é melhor de 3 jogos, mas o Araraquara tem vantagem. Do outro lado, também sendo sucinto, por mais que a série contra Ourinhos tenha sido mais emocionante, né, das quartas de final, com grandes atuações individuais inclusive, vai precisar mais do que isso,
pro time do São José superar o Sampaio em 2 jogos. Por exemplo, no retorno, a Manu Rios ela teve um jogo de 27 pontos contra o Sampaio. 27 pontos. E o jogo terminou 93-76 para o Sampaio. No individual, não se vai vencer o Sampaio. Vai precisar ter um desempenho coletivo superior até ao que o time apresentou no jogo 3 contra o Ourinhos. E é por isso que o SESI, a meu ver, é o grande adversário desse time do Sampaio, por ser o único que se iguala ou até mesmo supera o time maranhense no coletivo. Tem se destacado principalmente por conta disso, né, na defesa e tudo mais. Então, a minha expectativa é que tenha novamente a final entre Sampaio e SESI Araraquara, como era já de se esperar desde o começo da LBF. Mas surpresas são sempre bem-vindas, concorda? Só se você não for, né, torcedor de Sampaio ou do SESI Araraquara para não concordar, né? Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa aí no comentário que você acredita que vai ser a final da LBF nessa temporada. Deixa o seu like, compartilha e a gente continua aqui no Duas Saídas com mais vídeos para você. Um forte abraço, falou!